Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora você acompanha comigo aí mais uma aula do nosso componente. Vamos observar então qual é o conteúdo da nossa aula de hoje. Nossa aula 42, que tem como objeto de conhecimento imagem e som. E o nosso detalhamento, som e ondas, ondas, natureza e tipos, qualidade e propagação do som, fenômenos ondulatórios, reflexão, refração, interferência e difração, né? Então esse aí é o conteúdo da nossa aula de hoje, que está começando agora. E na nossa aula de hoje a gente vai continuar os nossos estudos aí de ciências, mas a gente vai trazer ali conceitos relacionados com a física, né? Que é o que a gente tem estudado. Nessas últimas aulas a gente tem trazido aí alguns conceitos relacionados com a física, né? Então, a partir dessa aula de agora, a gente vai compreender um pouco mais sobre ondas, né? E quando a gente fala de ondas, a gente lembra logo daquelas ondas do mar, né? Quando a gente vê lá os surfistas, né, surfando ali na crista da onda. Mas a gente também tem um outro exemplo que é bem comum aqui da nossa região, que é o banzeiro, né? Onde a gente está observando lá, por exemplo, desse lado aqui, ó. Você pode observar ali, ó, uma embarcação, né? As pessoas utilizando ali uma canoa, por exemplo, ali, ó, e elas são alunos, olha, são estudantes aí aqui da nossa região que estão indo para aula de canoa, para você ver que não tem obstáculo aí quando se quer estudar, né? E como você pode observar, observa ali a formação, né, da propagação de onda, uma sequência ali de onda que vai sendo formada. Então esse aí, ó, como a gente está observando aqui, ó, o banzeiro, né? O banzeiro ele vai formando conforme a embarcação vai ultrapassando ali, vai correndo ali no rio, e você vê essa perturbação ali na água que vai sendo formada. Então essa sequência ali, a gente conhece como, essa sequência de ondas, né, a gente conhece então como o banzeiro, certo? Então a gente pôde observar aí, já para ilustrar e começarmos a nossa aula falando ali sobre ondas, um exemplo que a gente tem também a formação do banzeiro, como a gente pôde observar aí nessa imagem. Mas agora a gente vai observar o conceito, né, de ondas, segundo a física, na nossa próxima imagem. Olha aí. Ondas, então, o que são? Né? É uma perturbação periódica realizada em um ponto qualquer do espaço e que se propaga para outro local, transportando energia, sem, no entanto, transportar matéria. E aí a gente lembra do nosso conceito, dos nossos estudos sobre matéria e energia, né? O que não é matéria, como a gente pôde observar, o que não é matéria é energia, certo? Então, olha lá, as ondas, né, elas vão fazer o quê? Elas são essa perturbação periódica, elas vão formando ali uma sequência, né, em um ponto qualquer do espaço. Como nós vimos no exemplo, a gente viu essa onda ali se propagando na água, certo? E olha lá, e ela se propaga para um outro local transportando energia sem transportar matéria, tá bom? Como a gente pôde observar e visualizar ali o banzeiro. As ondas, né, elas vão ter ali algumas características, certo? Que a gente vai observar aí nas nossas próximas imagens, cada uma das características ali das ondas. Primeiro que a gente observa é quanto à amplitude. A amplitude está relacionada ali com a altura da onda, que é uma distância entre o ponto de equilíbrio, que é repouso da onda, até a crista. Então, quando a gente estiver estudando ali sobre ondas, né, a gente já viu que essa perturbação ali que se forma ali das ondas, por exemplo, a gente vai ter uma parte que é mais alta e outra mais baixa, né? Então, você tem ali, sempre que a gente vai representar uma onda, a gente vai fazer esse desenho aqui, né? Então, a gente tem ali, ó, uma parte mais alta e a outra mais baixa, certo? Que é justamente a crista e o vale. A gente tem uma imagem ainda sobre isso que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, olha só, esse nosso conceito lá na imagem anterior ainda de amplitude, né, a gente tinha lá que é justamente essa altura da onda, certo? Ponto que vai lá até a crista, que é a amplitude, como a gente pôde observar, certo? Uma outra característica das ondas que a gente observa aí nessa nossa imagem é o comprimento de onda, representado pela letra grega lambda, como a gente pode observar,
que é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas. Então, dessa forma, a gente consegue observar essa característica da onda que está relacionada com o comprimento. Temos ainda duas outras características na próxima imagem, que são a velocidade, e a velocidade ela vai depender do meio em que ela está se propagando, certo? A gente observou agora há pouco uma onda se propagando no meio líquido, né? A onda se propagando ali na água, se propagando no rio. E essa velocidade das ondas, ela vai depender justamente desse meio em que ela está se propagando, né? Na água ela pode levar ali uma velocidade diferente. No ar ela pode ser um pouco mais rápida, né? A onda vai se propagar também no ar, como vocês já puderam observar e estudar alguns conceitos relacionados com o som, né, e com a onda. A gente viu que o som também ele é um tipo de onda, né? Ele vai também se propagar aí no espaço, aí no ar, por exemplo, certo? Vamos ver a outra característica da onda. Nós temos ali a outra característica das ondas, que é a frequência, né, representada aí pela letra F. E essa frequência ela vai ser medida em Hertz e corresponde ao número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo, né? Então, para a gente mensurar ali essa frequência, né, é importante levar o número de oscilações dessa onda e um intervalo de tempo onde você quer identificar essa frequência, certo? E a outra característica da onda que a gente observa é o período, representado aí pela letra T em maiúsculo. E o período ele corresponde ao tempo de um comprimento de onda, certo? Agora a gente vai observar, né, a gente trouxe as características, né, a gente falou sobre cada uma delas, e agora na nossa imagem a gente consegue observar um pouco mais dessas características, né, como nós falamos anteriormente, de amplitude, né, comprimento de onda. Então, olha só, nessa imagem nós temos uma representação aí de uma onda, e lembra que nós falamos sobre a crista, né, e o vale. O que seria a crista e o vale? A crista, olha aí a onda, a gente tem a representação dela. Aí nós temos o seguinte, né? Essa parte aqui, ó, que é essa mais alta ali, ó, essa amplitude maior que você está observando aí para cima, ela vai receber o nome de crista, certo? Aqui para baixo, essa outra parte aqui da onda, ela recebe o nome de vale. Então, se você já ouviu aquela expressão lá, na crista da onda, né? O surfista está ali surfando ali na crista da onda, quer dizer que o surfista ele vai estar lá em cima, né, naquela partezinha de cima da onda surfando, né? Às vezes pegam ali umas ondas mais altas, por exemplo, e ele está ali na crista, que é justamente aquela parte mais elevada. E a parte de baixo ali é o vale. E essa distância aqui, ó, como a gente pode observar, né, entre aqui o vale, por exemplo, ela é chamada de amplitude, né, que é uma outra característica de onda ali que a gente pôde observar. E aí nós temos, né, um outro conceito ali que nós estudamos também, a gente viu quanto ao repouso, né, esse espaço ali entre uma e outra. Falamos também sobre o comprimento de onda, né, um tempo ali, um intervalo onde você vai ter entre uma crista, né, ó, entre duas cristas, olha só, esse espacinho aqui, ó, é o que a gente chama aqui de comprimento de onda, certo? E a nossa seta em vermelho aí, ela está mostrando pra gente a direção da propagação, né? Então essa onda aí que a gente está observando aí, ó, ela está se propagando nessa direção aí, como a gente pôde observar, certo? Então olha aí. E aí a gente pode observar o que nós lemos anteriormente, né, sobre as características da onda. Nessa imagem a gente consegue ter um pouquinho de noção ali sobre esses exemplos, certo? Sobre as características das ondas, né? E agora a gente vai ver algumas formas da gente classificar as ondas, né? Na nossa próxima imagem a gente observa quanto à classificação das ondas. E essas ondas elas podem ser classificadas em ondas mecânicas e eletromagnéticas. Olha só os exemplos que nós temos, né? No caso ali da onda mecânica, você está observando que tem uma pessoa tocando um violão, né? Quem já tocou o violão ali sabe como é que funciona. O violão ele tem umas cordas, né? E nessas cordas você vai dedilhando ali, você vai tocando essas cordas. Cada uma que você vai tocando, ela vai, né, formando ali uma onda, vai propagando ali uma onda e vai emitir o som. Nesse caso, onde a gente está tocando ali, a gente tem um exemplo de onda mecânica, né? No outro caso, onde você tem uma pessoa ali no telefone, você tem ali as ondas eletromagnéticas, né, que estão presentes ali em alguns aparelhos eletrônicos, por exemplo, e eles estão emitindo essas ondas, né?
como no caso dos celulares, eles emitem essas ondas eletromagnéticas, as TVs, né, os rádios, os equipamentos ali que transmitem ondas, né, ou que recebem também ondas, como a gente pôde observar. Agora a gente vai observar um pouco mais sobre as ondas mecânicas na nossa próxima imagem. As ondas mecânicas, elas se propagam apenas em meios materiais e nunca no vácuo. Então, olha só, a gente está observando ali que essas ondas, né, elas vão se propagar em meios materiais, como a gente pôde visualizar. E aí a gente tem 4 exemplos. Nós temos aqui, ó, o nosso exemplo do violão, que a gente acabou de falar, né? A gente está precisando ali de um meio material. A gente tem o violão com as suas cordas, onde vai ser através das mãos, né? Vai manusear ali o instrumento e ele vai produzir essas ondas e as pessoas vão conseguir ouvir o som, né, que esse violão vai estar emitindo. O outro exemplo que nós temos aqui em cima, ó, nós temos 2 pessoas conversando. E essa aqui, provavelmente, ela está desabafando, está falando ali, contando uma história para a amiga dela. E aí, ela está também emitindo, né, uma onda sonora a partir das suas cordas vocais. E essa onda aí, ó, ela está se propagando. Qual é o meio material? Qual é o meio que essa onda está se propagando? Ela está se propagando, né, no ar, certo? Está se propagando até chegar ali nos ouvidos da ouvinte, né, da sua amiga ali que está ouvindo toda a sua história. A gente tem também aqui o exemplo na água, certo? E nessa outra imagem você observa ali, ó, uma mulher fazendo uma atividade física, né, que está super na moda aí, o crossfit, e aí ela está balançando essas cordas. Observa que ela está formando aí, ó, ondas, né? Então essas ondas ali, a partir dessas cordas que ela está movimentando, está propagando ali também no meio material, como no caso do exemplo que a gente está vendo aí da corda, certo? As ondas eletromagnéticas, como a gente observa aí na outra imagem, elas se propagam em meios materiais e no vácuo, né? Então, diferente lá das ondas mecânicas, que vão se propagar somente nos meios materiais, aqui no caso das ondas eletromagnéticas, elas se propagam tanto em meios materiais quanto no vácuo. E elas transportam energia elétrica, térmica e luminosa. Tá? Observa aí o nosso exemplo na próxima imagem, onde nós temos aí algumas situações para a gente observar as ondas eletromagnéticas, né, que podem ser emitidas ali por meios naturais, como a luz solar, por exemplo, e também por equipamentos, né, que foram construídos ali pelo homem, como, por exemplo, nós temos ali um micro-ondas, que é utilizado, né, para aquecer alimentos. Nós temos um aparelhinho de som ali dos antigos, né? Hoje em dia a gente quase não vê mais ali, ó. Aqui o micro-ondas, né, que através das micro-ondas ele vai aquecer os alimentos, o som, né, propagado ali por esses aparelhos, as antenas, né, que vão receber e também emitir sinais, né, de TV, por exemplo, e os exames aqui, ó, no caso do raio-x, né, o raio-x vai utilizar ali também ondas para que a gente possa observar, né, ter uma imagem ali do nosso corpo por dentro, né, e dessa forma a gente consegue observar um pouco mais ali dos ossos, né? Se você tem alguma fratura, quebrou um braço, quebrou uma perna, por exemplo, tem que fazer esse exame aí do raio-x para visualizar como é que está o teu osso. Então elas conseguem chegar nesse meio ali para que a gente consiga observar. Então dessa forma a gente observou os nossos exemplos ali de ondas eletromagnéticas. Agora a gente vai revisitar ali um outro conceito, né, que também já foi citado em algumas outras aulas, que é o espectro eletromagnético. Observa aí na nossa próxima imagem. Nesse espectro, o que a gente tem ali? A gente tem um conjunto formado pelo tipo de ondas eletromagnéticas. Então a gente está observando ali que as ondas, né, elas estão representadas aí no nosso espectro eletromagnético e nós temos a frequência, né, como a gente pode observar. E aí nós temos exemplos, né, como as linhas de energia, né, a frequência onde elas são lançadas. Nós temos também o computador. E aí, à medida que a gente vai avançando aí no nosso espectro eletromagnético, né, vamos passando aí a frequência, a gente tem alguns outros equipamentos que são utilizados em casa, né, como a televisão, o celular, o micro-ondas, por exemplo, até a gente chegar nos equipamentos, né, de raio-x, que utiliza ali uma radiação ionizante, né, ela consegue chegar em outros meios, por exemplo. Aí a gente tem lá aqueles equipamentos de bronzeamento, os raios-x, né, e também aqueles equipamentos utilizados ali no tratamento de radioterapias, por exemplo, certo? Então a gente está falando ali sobre as ondas,
vimos um pouco mais ali sobre os tipos de ondas, e lembra que nós falamos sobre as transmissões, né? As transmissões ali de TV, onde nós temos rádios e aparelhos de TV que transmitem, né? Que recebem o sinal de TV e também vão transmitir. Dessa forma acontece a transmissão das nossas aulas, né? A gente tem ali uma transmissão que acontece a partir de um ponto estratégico. Desse ponto ela vai para um satélite e do satélite vai ali para todas as nossas comunidades que vão receber o sinal das nossas aulas. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse tipo de onda, são aquelas micro-ondas, tá? Para a gente compreender um pouquinho melhor o que a gente está falando ali sobre essa transmissão, observa a nossa animação sobre esse tipo ali de transmissão e a gente já retorna, olha só. Muito bem, então vocês puderam observar aí nessa animação, né, bem rápida, bem básica, onde mostra ali a transmissão saindo ali das antenas, né, e vai para o satélite. Do satélite ela vai sendo transmitida ali para as nossas localidades, né, para as antenas que estão distribuídas ali ao longo de todo o nosso estado. A gente vai observar de novo, né, para eu fazer ali ainda alguns comentários. Então olha aí, nós temos um mapa bem destacado ali o nosso estado, e ali da nossa capital nós temos uma central ali com as antenas que vai fazer a distribuição desse sinal. Esse sinal, né, ele tem que ir para as outras salas de aula, né, para onde nós temos as nossas comunidades com as antenas lá que vão receber esse sinal. Então observa aí a nossa seta, ó, o sinal está indo para o satélite, e do satélite ela vai sendo transmitida para as outras localidades, certo? Para as nossas turmas, onde nós temos lá as nossas salas de aula. Você sabe que ali onde você tem a sua sala de aula, se você olhar ali em volta, tem uma antena. Aquela antena que vai receber o sinal ali do satélite. E outro ponto curioso é que, às vezes, quando a gente não tem um tempo muito bom, né, quando o tempo está nublado, por exemplo, a gente tem uma interferência no sinal. Viram lá que nós tínhamos o satélite? Aquele satélite está localizado ali, né, na nossa atmosfera, né? E aí o que vai acontecer? Se a gente tiver um tempo nublado, se tiver uma nuvem próximo ali daquele local onde seria feita ali a transmissão, ela vai estar bloqueando um pouco dessa transmissão. Então, às vezes, fica difícil a nossa interatividade, né? Às vezes o áudio fica complicado justamente por causa do tempo, né? Mas quando o tempo está ok, está tudo certo, a gente consegue fazer ali essa transmissão dessas micro-ondas, né? E da imagem e do som ali via satélite, certo? Muito bem. A gente vai observar agora um outro exemplo de onda, né? Que são os infravermelhos. No caso do infravermelho, ele tem propriedades térmicas, né? E eles são muito utilizados ali em alguns tratamentos, né? Existem alguns tratamentos ali que usam os infravermelhos, né? Alguns tratamentos de saúde, por exemplo, ou até mesmo estéticos, né? Que usa ali o infravermelho. Como você pode observar, aquela moça que está ali numa câmara, né? Recebendo o infravermelho para fazer algum tipo de tratamento. Na outra imagem, na imagem ao lado, a gente observa algumas imagens de câmeras de segurança. E como a gente pôde visualizar, o infravermelho ele tem essas propriedades térmicas, né? Ele vai conseguir identificar ali o calor. Então, o que você está vendo naquela imagem, né, aqueles pontos coloridos ali, são pessoas. São várias pessoas ali que estão provavelmente em um determinado local. Né? Nos aeroportos é utilizado também essas câmeras de infravermelho para verificar ali a passagem das pessoas, a circulação de pessoas. E ultimamente, né, nesse período ali de pandemia, foi bastante utilizado em alguns aeroportos essas imagens, essas câmeras de infravermelho, porque como nós sabemos, a febre ela era um dos sintomas, né, da Covid, né, de algumas doenças respiratórias. Então, como ela consegue identificar o calor, né, a pessoa que está com uma temperatura mais elevada, ela vai aparecer com uma coloração ali um pouco mais forte, ali mais nítida nessas câmeras. Então, alguns aeroportos eles usavam essa câmera ali para verificar justamente a passagem daquelas pessoas e ver se não tinha ninguém ali com algum sintoma, né, que fosse embarcar no avião, por exemplo. Certo? A gente vai ver também agora sobre os raios ultravioletas, representados aí por UV, né? No caso de exposição exagerada, eles podem provocar queimaduras, envelhecimento precoce e alterações genéticas, levando até mesmo ao câncer de pele. Onde que a gente pode encontrar o raio ultravioleta? São os raios, né, que o Sol pode emitir. Então, por exemplo, se você se expõe demais ao Sol, principalmente naqueles horários ali onde a radiação está mais intensa, né,
próximo ali do meio-dia, por exemplo, o que pode acontecer? Um envelhecimento precoce da pele, né, algumas alterações ali como a gente visualizou, e até mesmo câncer de pele. Então, se você precisa se expor ao sol, se é o período que você tem que ir para a escola, naquela hora que o sol está muito forte, está mais intenso, passa ali um protetor solar. Se não tiver o protetor solar, tenta se cobrir ali com uma blusa com um pouquinho mais, uma manga mais longa. A gente sabe que a nossa temperatura não permite a gente ir para a escola com uma blusa de manga longa, né? Mas tenta usar um boné, um chapéu, né, até mesmo um óculos escuro, porque esses raios ultravioletas eles são prejudiciais também para a nossa visão, né? Por isso que a gente nunca deve olhar diretamente para o sol, porque aqueles raios ultravioletas podem prejudicar ali os nossos olhos, certo? Então é importante a gente tomar ali alguns cuidados. E caso você precise se expor muito ao sol, tente utilizar uma proteção, porque essa exposição em excesso, como a gente observou, pode levar a um câncer de pele, certo? Então tenta se cuidar ali enquanto é cedo, né, para não chegar ali numa fase adulta de desenvolver ali alguns problemas de pele em relação à exposição ao sol, certo? E aí nós vamos ver agora sobre os raios X, olha só. Os raios X são ondas capazes de atravessar vários tipos de materiais como a pele e também os músculos, sendo contudo absorvidas por outros materiais, como os ossos. Então olha só, lembra que nós falamos sobre aqueles exames de raio-x? A gente quer observar lá no nosso osso, por exemplo, lá na imagem você pode observar uma radiografia, né, que é a famosa chapa, né? Eu vou bater uma chapa lá do pulmão ou também de outro órgão, por exemplo. As pessoas falavam antigamente assim. Mas é o exame ali do raio-x. Nessa imagem aqui a gente pode observar, provavelmente são joelhos, né, de alguma pessoa ali que precisou fazer algum exame. E aí, como eu disse, né, no caso de fraturas, é preciso fazer um raio-x para ver se o osso está fraturado, né, se precisa imobilizar, colocar ali colocar o gesso, né, por exemplo. Porque o raio-x ele consegue ultrapassar a nossa pele. A gente não consegue visualizar o nosso osso, a gente consegue sentir, né? Em algumas pessoas a gente vai conseguir sentir ali, tocar. Mas a gente não consegue visualizar lá dentro. Então o raio-x ele consegue ultrapassar a nossa pele e também os músculos, né? E é possível observar os ossos nesse exame ali, como a gente pôde observar. Nós temos também os raios gama, aí na próxima imagem a gente observa os raios gama, que são ondas de muita energia produzidas geralmente por elementos radiativos, né? E radioativos. E aí você tem a imagem representando ali pra gente que nós temos ali os raios alfa, beta e o gama. O gama é o que está representado pela linha verde, lá de baixo. E aí você pode observar que os raios gama, eles conseguem atravessar tanto uma folha de papel quanto uma chapa de alumínio e ele vai chegar até aquele bloco de chumbo como a gente está observando, certo? Então os raios gama são essas ondas ali que têm muita energia e elas são produzidas ali geralmente por elementos radioativos, certo? Na outra imagem a gente observa a utilização desses raios gama na medicina, né? Onde que vai ser utilizado? No tratamento de tumores cancerígenos e produção de imagens, né? No tratamento dos tumores cancerígenos são feitos ali exames utilizados ali a radioterapia para que eles tentem, né, exterminar ali, acabar com essas células que estão com tumores cancerígenos, né, as células que estão se multiplicando indevidamente. E aí no caso das produções de imagens como os exames ali das tomografias, né, esse exame como você pode observar que tem detalhado ali todo o crânio, né, toda essa região ali do encéfalo, por exemplo. Nós temos alguns fenômenos ondulatórios, né, como por exemplo a reflexão. Uma onda se propagando em um determinado meio, ao se deparar com um obstáculo, ela pode sofrer reflexão. Isto é, inverter o sentido da propagação. Então o que a gente está observando aqui? Nessa imagem, nós temos aqui uma região de montanha, né? Nós temos aí um monte, uma área bem mais elevada, e aqui embaixo, o que a gente está observando, como se fosse um espelho, nós temos ali a água, né? A superfície da água, certo? E a superfície da água, ela vai formar ali uma forma de um espelho, e aí parece que nós temos a continuação dessa imagem, né? Dos montes, parece que tem outra montanha ali embaixo, mas na verdade é um reflexo, né? Mostrando para a gente o fenômeno da reflexão. Nós temos um outro fenômeno ondulatório, que é a refração,
E aí, no caso da refração, é um fenômeno que acontece quando uma onda muda o meio de propagação. Nesse caso, poderá ocorrer uma mudança no valor da velocidade e na direção de propagação. Como é que a gente exemplifica isso? Nós temos aqui um lápis que foi colocado ali num copo. Esse lápis ele não está quebrado, ele está inteirinho ali num copo com água. E observa, né, que a parte que está para dentro parece que ela está numa direção e a parte que está para fora ela está em outro ponto, né? Esse é um fenômeno aí da refração que a gente consegue observar. Também é um fenômeno ondulatório. E na outra imagem, outro exemplo que nós temos é a difração. No caso da difração, as ondas elas contornam obstáculos. Quando isso ocorre, dizemos que a onda sofre difração. É por isso que, por exemplo, a gente consegue ouvir o barulho lá do nosso vizinho. Por mais que a gente tenha um muro na nossa casa, um muro bem alto, mas aí o nosso vizinho está lá, gritando, ouvindo música alta, né, um sonzão bem alto. E esse som, olha só, essa onda fazendo esse movimento e depois descendo ali, voltando para o quintal do outro vizinho. E o vizinho está super incomodado ali com o barulho, justamente por causa que o som ele consegue fazer ali essa difração, como a gente está visualizando, né? Como se ele estivesse ultrapassando essa barreira, esse obstáculo, que no caso é um muro, e a outra pessoa conseguisse perceber. Na outra imagem, a gente observa aí a interferência, né? Quando duas ondas se encontram, ocorre uma interação entre suas amplitudes, chamada de interferência. A interferência ela pode ser construtiva, quando nós temos aí um aumento da amplitude, ou destrutiva, quando nós temos a diminuição da amplitude. Aí, no caso, você pode observar na nossa imagem, nós temos ali duas ondas que se formaram, né? E quando elas se encontram, nós vamos ter ali esse fenômeno da interferência, certo? Muito bem. Para a gente ter ali um outro exemplo, né, relacionado com as ondas, vocês já ouviram falar, provavelmente, do tsunami, né, que acontece aí na natureza por causa do movimento que a Terra realiza, né, o movimento das placas tectônicas. Só para relembrar, sexto ano, quando a gente estudou lá sobre placas tectônicas, né, também estudado em geografia, o nosso planeta ele vai ser todo dividido em placas. Ó, observa aí que nós temos aqui as placas, né, em vermelho ali marcado, outras em azuis, então o planeta todo ele vai ser dividido nessas placas. E essas placas elas estão em constante movimentação. Geralmente, quando se movimentam essas placas tectônicas, como que a gente percebe o movimento delas na superfície da Terra? Através dos terremotos. E quando acontece o movimento dessas placas tectônicas, debaixo ali da Terra, aliás, debaixo dos mares, por exemplo, debaixo do oceano, que a gente sabe que tem ali uma parte do solo, né? Quando esse movimento acontece debaixo ali do oceano, a gente vai ter um evento, né, que são os tsunamis, que é uma onda muito grande que foi proveniente desse movimento das placas tectônicas, que alterou ali as ondas do oceano, por exemplo, fazendo com que ela invadisse o continente. E aí nós temos então os tsunamis, como a gente vai observar. Então, olha só, lembra que nós falamos do movimento das placas tectônicas, né? Aqui a gente tem uma placa que está se movimentando ali, ela está encostando na outra, certo? E observa aqui em cima, nós temos aqui o oceano, nós temos a água. Então, por causa desse movimento, olha a formação de onda que nós temos ali, a crista da onda, que é aquela parte mais elevada. E essa onda está indo para onde? Está indo para cá, para a superfície, né? Para aquela parte litorânea, onde nós temos ali a praia, né? Ou aquelas casas que vivem próximas ali dessa região. Então, por causa desse movimento que a gente está observando aqui das placas, só lembrando, aqui para dentro já é o interior da Terra, tá? Então, esse movimento aqui das placas tectônicas, né, uma vai se chocar ali com a outra, e quando ela acontece aqui debaixo do oceano, essas ondas elas vão sendo trazidas aqui para a superfície, né, para essa região litorânea. E aí, como elas atingem ali amplitudes muito grandes, né, elas vão invadir essas regiões. Agora a gente vai ter uma outra visão. A gente está vendo uma visão aqui, mostrando o interior da Terra e a parte inferior aqui dos oceanos, para mostrar que essas ondas elas chegam na superfície, elas chegam aqui no litoral. Agora a gente vai ter uma visão vista da costa, né, de quem está próximo a essa área, daqueles locais ali onde vivem próximos a essa área. Olha só, nós temos ali, vamos para cá agora, e a gente vai visualizar essa cidade que está próxima dessa região ali, próximo ao mar, né? E com esse aumento lá das ondas, olha só o tamanho dessa onda que se formou, e ela chega a invadir
toda essa região aqui. Então vai alagar essas casas, né? Vai alagar toda a vegetação, vai trazer muitos prejuízos, algumas pessoas podem morrer por conta disso, né? Então o prejuízo aí é muito grande. E isso já aconteceu, né? Não é apenas uma representação, ali não é só um exemplo, já aconteceu em algumas regiões ali da Ásia, onde essas ondas invadiram uma determinada região e pôde perder ali, né, algumas casas, por exemplo. Só para a gente ter esse exemplo ali de ondas, certo? Então essa aí foi a nossa aula de hoje sobre ondas, espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido também e a gente se vê na próxima aula.